Professor, vamos falar sobre dinheiro. Hoje, o brasileiro, e não somente o brasileiro, depois dessa questão de pandemia e tanta coisa, a gente perdeu emprego, perdeu o poder de compra, perdeu... Quando se perde o dinheiro, como lidar com essa realidade do dinheiro para não viver do fracasso, digamos assim, uma derrota definitiva? Porque hoje, por exemplo, quando chega fim de ano, a gente está cheio de dívidas, a gente fez vários planos que deram errado, e vem a frustração, e vem todas essas palavras que a gente já falou. Na minha relação de perde e ganha, como chega no consultório, situações de desespero pela falta do dinheiro? Muito, muito. Você não tem ideia. Olha, não adianta eu criar um mundo irreal e dizer que o dinheiro não é importante. Uhum. A história que nos vendem que o dinheiro não é importante, isso é falácia, né? O dinheiro ele não é o Perfeito. mas ele é fundamental. A gente vê, infelizmente, a gente vê casamentos se desfazendo por causa de falta de dinheiro. Uhum. A gente vê relações de pais e filhos pedindo tutela, né? De antecipação de herança. Amigo, herança que eu saiba é pós. Se divide quando morre, né? Pós, não é? Não antes. Então a gente... Por quê? Porque a gente está vendo uma geração que é a chamada geração nem estuda, nem trabalha. Então tá ali seus 40, 50 e o seu pai com 70, 80. Uhum. Então assim, o dinheiro, ele precisa... Eu costumo dizer, e eu gosto muito de usar o exemplo, que a gente traz e aprende muito da administração e da economia. Dinheiro é gestão. Dinheiro é controle. Você pode ter nada ou você pode ter muito. É controle. Então, quando a gente planeja, e aí é fundamental a gente ter essa percepção, eu acho que todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores que estão aqui vendo, precisam compreender que é no mínimo necessário você entender, rascunhar aquilo que você deve, aquilo que você paga, aquilo que você tem a pagar. Para que você não sofra, não se frustre, né? Eita, meu Deus do céu. Tem coisa pior do que o dia do vencimento do cartão você não ter o dinheiro? O dia do vencimento da escola do seu filho você não ter dinheiro? Isso acaba casamento. É um dos maiores potencializadores de fim de casamento, infelizmente, na modernidade, na contemporaneidade. Então a gente precisa entender que para a gente administrar o pouco é planejamento. Então, é divisão. Uma coisa que eu acho complicada, eu vejo muito. Os casais não conversam sobre a sua rentabilidade, né? Sobre a troca. E isso deveria acontecer desde o início do relacionamento. É cada um que parece que tem uma conta própria, tem uma individualidade ali, né? O egoísmo que eu lhe falei. Cada um que puxa para o seu lado. Então você tem um marido que ele não deixa a esposa saber quanto é o dinheiro. A esposa tem medo de dizer quanto é que ela ganha para o marido. E é interessante. Eu fiz um estudo. Eu investiguei 148 mulheres que ganhavam acima de 10 salários mínimos. Fiz um estudo uma das pós-graduações que eu fiz. Dessas 148 mulheres que eu investiguei, todas elas ganhavam acima de 10 salários mínimos e 68% apresentavam um quadro, um tipo de característica que a gente poderia considerar uma patologia, um transtorno obsessivo-compulsivo, um transtorno de ansiedade generalizada. E quando a gente vai investigar, a gente começa a perceber que o homem, ele está ganhando menos, embora ganhe mais. Estatisticamente, a mulher ganha 30% que o homem. Mas as mulheres estão estudando mais. As mulheres estão se dedicando mais. Então, elas estão crescendo. A mão de obra feminina, ela está se qualificando mais. Embora ainda não represente o quadro que deveria. Mas a gente vê uma sala de aula hoje, Ivanildo, 60%, 70% são de mulheres na sala de aula. Então, isso está mostrando um caminho. Os homens vão ganhar menos, ou estão ganhando e vão ganhar menos, e as mulheres estão ganhando mais. Por isso que você começa a ver mais no sentido de não que elas ganham mais do que eles, mas elas estão melhorando o salário porque ela está fazendo jus a isso. Quando você percebe esse movimento, você começa a ver um homem com medo. Porque a mulher, muitas vezes, hoje é a chefe da família. E essa mulher que é a chefe da família, ela tem a força, aquilo que a gente, psicologia, chama de falos. Ela tem o poder, porque é ela que caracteriza o que compra. E o homem, que tem aquela imaginação de ser o chefe, ele não consegue lidar com isso. Então, esses elementos são muito importantes. Então, o dinheiro, volto a dizer,
Ele tem uma importância e, principalmente, ele exige uma maturidade, seja dentro do casal, seja dentro das organizações. Porque se você tem uma lojinha que vende brigadeiro ou vende brownie, você tem que administrar. Para você ter o estúdio que você tem hoje, que por sinal vocês estão de parabéns, estúdio excelente, vocês tiveram que fazer uma previsão orçamentária, vocês precisaram fazer um trabalho e tirar leite de pedra para chegar onde chegaram. Em plena pandemia, com o dólar triple, graças a Deus, no dia que a gente comprou, só para ter ideia, no dia que a gente comprou, no dia seguinte, o dólar duplicou. A pessoa até que vendeu pra gente disse assim, rapaz, se eu não tivesse fechado a venda, porque disse assim, eu vou me quebrar aqui, mas agora tem que cumprir a entrega. Eu disse, graças a Deus.